Oi, bom dia. Estão me ouvindo? Olá. Estamos novamente aqui para tratar de um assunto muito importante, que é com muita satisfação tratar da inclusão. A inclusão que tem sido um tema muito recorrente dos dias atuais, nossa sociedade tem olhado para esse tema com mais afinco, com mais interesse. Isso demonstra uma mudança de mentalidade, em que a neurodivergência tem sido aceita no nosso cotidiano. Mas sabemos dos desafios, sabemos da grande dificuldade que existe ainda na compreensão, na conscientização e, sobretudo, nas ferramentas, né, que a gente pode, do campo da educação, utilizar para atendimento dos nossos alunos com neurodiversidade. Eu digo isso com bastante segurança, né, nesses anos todos da caminhada da educação, como professora da rede estadual de ensino, que quando a gente passa pelo banco da universidade, né, sobretudo quem foi formado aí lá pelos anos 2000, né, os anos 90, até o finalzinho ali de 2010, pouco se ouviu falar sobre educação inclusiva. E agora, a partir dos anos de 2010, algumas universidades apresentavam essa disciplina como uma disciplina optativa, como um a mais, né, fora da grade curricular da licenciatura, exceto os cursos de pedagogia, mas as outras áreas, elas pouco ouviam falar da educação inclusiva. Então, a gente estar aqui reunidos nessa manhã, né, para falar desse tema tão importante, que é o atendimento dos nossos alunos neurodivergentes, e potencializar a nossa formação continuada por um melhor atendimento aos nossos estudantes, demonstra como a política pública de educação tem olhado para o eixo da equidade, buscando formas de melhor atender não só o estudante nas suas necessidades específicas, mas também os professores, né? A equipe escolar, a comunidade escolar, para que a gente possa, de fato, fazer a educação acontecer com um olhar para as neurodivergências, para o olhar da inclusão. E a inclusão, ela é fantástica, porque quando a gente faz esse processo, pensando, de repente, num aluno específico, a gente consegue também abranger todo mundo na sala de aula. Então, quando eu falo com os professores, né, eu estive na... Para quem não me conhece, né, eu nem me apresentei, que eu já estou um pouco íntima, mas eu sou a professora Paula, né, sou professora da rede desde 2009, já estive, né, nas funções de coordenadora pedagógica, direção escolar, na regência em sala de aula, eu sou da disciplina de História, e foi justamente do campo da docência, né, da prática no exercício na sala de aula, que eu me deparei com um estudante neurodivergente e busquei a coordenação, assim como todo mundo faz, no sentido de o que for fazer, né? Lá na faculdade eu não vi isso, como eu posso trabalhar o meu conteúdo com o meu estudante que eu vejo que não está seguindo o fluxo do aprendizado, né? Aquilo que eu esperava, né? Enquanto professora. E isso foi em 2010, na Escola Estadual Santos Dumont, aqui em Cuiabá. Então, é por isso que eu falo assim, com muita tranquilidade, que nós professores, a gente sempre vai em busca de atender o nosso estudante. E muitas vezes o que nos falta é daquela formação inicial, ferramentas para que a gente possa utilizar estratégias para atender o estudante. Então, quando a gente vem falando da formação continuada, agora enquanto rede estadual de ensino, e aí a gente conta, né, com novos materiais, então a gente está apresentando materiais incríveis que podem, de fato, auxiliar o processo ensino-aprendizagem, auxiliar o professor, né, independente da disciplina que for, a atuar na perspectiva da educação inclusiva. A gente vê essa mudança, né, de toda a sociedade que vem cada vez mais buscando, né, aperfeiçoando a aprendizagem a respeito da educação inclusiva, porque o foco é sempre estudante.
A gente tem da natureza do nosso exercício, da nossa profissão, o cuidado, porque nós temos nas mãos vidas. Nossa sala de aula, lá composta de 30, 35 estudantes, na grande maioria, né, das nossas escolas, nós vamos ter o aluno neurodivergente e precisamos buscar estratégias de como atender. E principalmente, quando a gente aprende a lidar, né, e a gente vai aprendendo sempre, é um processo de aprender constante, porque cada um é diferente do outro, seja estudante neurodivergente ou seja estudante típico. Então, quando a gente vai atuando na perspectiva da educação inclusiva, a gente atende todo mundo, facilita o nosso trabalho. Então, a minha pergunta lá em 2010 para minha coordenadora foi: como eu faço para atender? Ainda é a pergunta que eu faço todos os dias para mim no exercício da função que eu estou agora como superintendente de equidade e inclusão, mas é a pergunta de todos que estão em sala de aula também, de quem está na função de coordenador, de quem está na função de diretor escolar. Como eu faço para atender melhor meu estudante? E a gente agora conta, né, com material, com formação, e o investimento que a Secretaria de Estado de Educação tem feito nessa temática tem sido bastante robusto, porque entende que nenhum estudante deve ficar para trás, que é direito do estudante ter acesso à aprendizagem, à permanência, ao desenvolvimento das suas habilidades, das suas competências, e que cada um vai seguir de uma maneira. Então, além da gente trabalhar com foco na garantia dos direitos fundamentais da educação para todos os estudantes, a gente vem trabalhando com foco da equidade, que é entender o que cada um precisa e entender que nem sempre a mesma receita, o mesmo serviço vai conseguir atingir todos, justamente porque cada um é único. Nossos estudantes são compostos de subjetividade, de interesses, de desafios, de características identitárias únicas. Então, para nós que somos professores, ir lá na sala de aula, aquele universo de 4 paredes, é um universo tão rico da diversidade do ser humano que a gente se depara: como vou fazer para atuar? E agora a gente vem trazendo ferramentas para auxiliar na resposta. E o percurso profissional de cada um depende muito também desse suporte que a Secretaria pode dar de formação continuada. Então, o investimento em formação continuada é para superar a lacuna da formação inicial, das nossas graduações, das nossas licenciaturas, mas também, sobretudo, porque o olhar da Secretaria está sobre o estudante, que é o nosso público, que é a nossa razão de existir enquanto professores, enquanto secretaria, enquanto escola, né? Nossos estudantes são a nossa mola propulsora para o nosso exercício da docência. Então, olhar para os estudantes, olhar para a nossa sala de aula, né, que é um organismo vivo, cada um de um jeitinho diferente, com uma característica diferente, poder pensar quais são as estratégias, né, e a gente alçar mão de ferramentas que possam auxiliar o processo de ensino-aprendizagem é muito bom, é muito importante. Então, eu desejo, né, que todo o percurso dessa formação, e aí agradecer a parceria, né, com a editora Viver, que vem somando com o nosso time, somando com mais uma possibilidade de desenvolver os potenciais que nós temos enquanto gestores, enquanto professores, né, que são gestores da sala de aula, gestores do processo de ensino-aprendizado, é fundamental, porque a gente consegue, então, fazer uma virada de chave. A inclusão, ela acontece quando a gente olha para essa diversidade, quando a gente entende que o processo, ele não é solitário, ele é um processo que envolve o ensino colaborativo, que envolve o estudo de caso de quem é aquele estudante, ou seja, que envolve todos, escola, família, as nossas diretorias regionais, a Secretaria de Estado de Educação, toda a sociedade.
Então, quando a gente pensa numa sociedade melhor, a gente precisa olhar para a inclusão, precisa olhar e entender que inclusão se faz com equidade, e equidade se faz quando a gente olha para a característica identitária de cada um e busca ferramentas que possam nos auxiliar a atender a diversidade que existe nas nossas salas de aula, que existe nas nossas escolas. A tarefa, né, do século XXI, eu penso que seja essa, da gente evoluir, né, nos nossos processos, enquanto seres sociais que somos, e também no exercício das nossas funções dentro do espaço da educação, é quando a gente consegue, de maneira muito intencional, né, com essa intencionalidade pedagógica, fazer o atendimento dos nossos estudantes. Então, desejo sucesso na caminhada de todos vocês e eu agradeço novamente a parceria e desejo de fato que as nossas escolas, e eu sei que é o desejo de todo professor, que os nossos alunos eles alcancem voos muito maiores e que um pedacinho do que a gente produz, né, na sala de aula faz toda a diferença para a vida da autonomia, da cidadania dos nossos estudantes. Então, sem mais delongas, né, eu encerro aqui a minha fala e muito feliz por essa oportunidade que nós estamos tendo enquanto rede estadual de ensino de investir numa formação que dialoga muito com aquilo que a gente deseja enquanto sociedade e principalmente enquanto melhoria de qualidade de ensino para o nosso público neurodiverso. Tchau, tchau. Voz neste momento. Então, a gente tem ali no chat do canal da Seduc Servidores Mato Grosso. Você pode dizer qual a escola que você é, o seu nome, contar alguma curiosidade sobre a sua turma. Eu quero ser sua porta-voz nesse momento para a gente poder interagir um pouquinho. Inclusive, queria mandar um abraço especial, professora Elisângela, professora... O pessoal está comentando que está sem som. Já resolveu? Tá tudo ok? Então, eu vou repetir o que eu falei no começo, pode ser? Meu nome é Carol Ferrari, sou pedagoga e jornalista. A gente está aqui nos estúdios da Viver Editora para conversar um pouquinho com vocês sobre a coleção TDAH Universo de Potenciais. Nós teremos aí quase 2 horas de formação, trazendo aqui muito conteúdo para você que trabalha com crianças atípicas. Professora Eneida, que é psicóloga, pedagoga, ela tem mestrado e doutorado na área de psicologia educacional, vai estar conosco. Nós vamos conversar também com o professor Leonardo sobre a plataforma do TDAH, Universo de Potenciais, um recurso onde você tem acesso a videoaulas, cards, relato de experiência, e tem também surpresa, porque a gente gosta muito de dar presentes. Mas, como eu disse, eu estou aqui ligada no canal do YouTube, da Seduc Servidores MT, e tem um chat que eu gostaria que você se comunicasse com a gente. Então, você pode dizer ali o seu nome, de qual escola você é, se você está assistindo sozinho, se você está em um grupo com outros professores. A professora Eneida vai fazer algumas dinâmicas, algumas perguntas, então espero que vocês respondam. A gente conta com a participação de vocês para ficar uma formação bem dinâmica, mesmo à distância a gente sentir o calor da proximidade que a tecnologia nos proporciona, tá bom? Olha só, já temos pessoas comentando ali. Professor Giovanni, da sala anexa da Escola Estadual José de Alencar, do município de Novo São Joaquim. Um abraço, professor Giovanni, obrigada aí pela sua mensagem. Professora Daniela Francisco, também atua na Escola Wilson de Almeida, de Nova Olímpia, no Mato Grosso. Professora Samara, professora Zenaide, está falando de Cáceres. Professora Samara, professora Cláudia, Escola Estadual Emanuel Pinheiro, de Rondônia,
Rondonópolis. Que prazer estar com vocês. Ontem a gente esteve também numa formação conversando com outros professores. Eu não sei se alguém participou ontem e está hoje também. É uma alegria ter você novamente. Nós estamos conectados com 137 pessoas e eu espero que você fique comigo até o final dessa formação. Antes de começar a nossa palestra propriamente dita sobre o conteúdo TDAH Universo de Potenciais da editora Viver Editora, a professora Gilvana, que é a nossa coordenadora, tem uma palavra para vocês com relação à trilha formativa. Professora Gil, é com você, tudo certo aí? Olá, queridos professores, um bom dia para vocês. Eu espero encontrá-los bem nesta manhã, onde teremos um espaço de universo de potências que será de muitas trocas e muitos relacionamentos entre nós e vocês aí. Eu gostaria, antes de iniciar, fazer alguns agradecimentos. Quero fazer um agradecimento aqui em nome do ex-secretário de Educação, o Alan Porto, da Secretaria de Educacional, a Jéssica Kelly, também o superintendente de Equidade e Inclusão, Paula Cunha, também a coordenadora de Educação Inclusiva, Carla Magda, superintendente de Coordenadoria de Desenvolvimento, Keila Nunes, a coordenadora de Desenvolvimento, Maridiana Rodrigues Miranda, e toda a equipe, claro, de gestores e formadores de formação, a Cássia, a Valquíria e o Reginaldo. E também, é claro, estender meus agradecimentos a toda a equipe que está por trás das câmeras, que tem nos apoiado e nos ajudado nestas formações. E, claro, vamos dar o início de algumas informações que eu quero estabelecer com vocês aqui hoje, de como vai acontecer essa formação durante esse período desse ano de 2026. Vamos lá? A organização dessas formações, ela foi estabelecida em parceria com a Secretaria de Educação Inclusiva, com a coordenadoria do Projeto Viver, aliás, da Editora Viver, porque eu também trabalho no Projeto Viver, e dentro da Viver Editora nós temos vários produtos, tá? E como a gente organizou estas formações? Hoje teremos, que é o nosso primeiro dia de formação, teremos a apresentação de todo o produto, que é o TDAH, Universo de Potências. E vocês também terão conhecimento hoje da nossa plataforma. Vocês irão, o professor Leonardo vai navegar com vocês, mostrando todos os recursos que estão disponíveis em nossa plataforma. Iremos também hoje aqui estabelecer alguns combinados com você, querido professor, porque como nós teremos todo um ano de formação, nós organizamos tudo já com as datas estabelecidas que facilita a organização de vocês durante esse percurso formativo. Hoje, então, dia 1º, nós estamos abrindo, né, o nosso primeiro encontro e todos os nossos outros encontros serão nesse mesmo horário, porém teremos as nossas reprises, né? Os professores, acredito eu, que irão assistir, terão oportunidade de reassistir essa formação das 15 às 16 horas e também das 18 às 20 horas, com o chat ali ativado para que vocês possam tirar todas as dúvidas, ok? Como que vai acontecer o nosso segundo encontro, nossa segunda formação, que vai ocorrer no dia 6 de agosto, nesse mesmo horário? Nesse dia, nós teremos os nossos cases de sucesso. Por quê? Eu vou explicar para vocês o que vai acontecer. Hoje, o professor Leonardo vai mostrar para você, professor, aonde você vai enviar esses cases de sucesso para que você compartilhe com nós como foi essa formação, como foi a aplicabilidade dentro da sala de aula, utilizando esses recursos que você adquiriu durante essa formação. E será um prazer ouvir. E eu acho que essa troca é muito importante, que você vai trazer para nós o que você aprendeu, o que você visualizou ali dentro da sua sala de aula, e você vai compartilhar isso com todo o grupo e com a gente também, que será um grande prazer. Então, você terá um espaço ali em nossa plataforma para enviar esses cases de sucesso. Então, durante essa formação, você pode tirar fotos, preencher alguns relatos, de tudo aquilo que você acha que é importante e relevante. Porém, querido professor, marque aí na sua agenda, nós temos uma data
limite para que você possa enviar esses cases de sucesso. Será o dia 19 de outubro. Essa é a sua última chance para enviar essa data, que são os cases de sucesso. Claro, nessa formação do dia 2, dessa segunda formação, nós teremos esse grande momento, esse momento muito especial de ouvi-los e vocês também serem ouvidos também, porque, claro, nós iremos apresentar esses cases de sucesso. Também, claro, a gente não pode se esquecer que vocês também, nesse dia, nessa segunda formação, vocês irão enviar as dúvidas, aliás, durante o percurso formativo, vocês irão enviar as dúvidas, essas dúvidas que acabam surgindo, é claro, durante a formação. E nesse segundo encontro, nós iremos responder todas as dúvidas que vocês enviaram. Teremos um profissional aqui, um especialista da área, respondendo essas dúvidas que vocês enviaram para nós na plataforma. Então, recapitulando, o nosso primeiro encontro hoje, nós iremos apresentar todo o percurso formativo, iremos apresentar todo o material para vocês, tanto o material físico quanto a plataforma. Estamos fazendo esses combinados, estabelecendo algumas datas com vocês. Aí, no nosso segundo momento, nós iremos tirar todas as dúvidas que foram enviadas para nós na plataforma. Então, assim, eu peço que vocês anotem mesmo todas as dúvidas que forem surgindo aí, envie para nós na plataforma, que elas serão respondidas com todo carinho. Então, nesse segundo momento, será para responder as dúvidas enviadas por vocês. Tudo bem? E como vai acontecer o nosso terceiro momento e último momento, que é o fechamento da nossa formação? Ah, esse momento será muito especial, porque nesse dia, professor, nós iremos mostrar os cases de sucesso enviados por vocês. Não será especial? Poxa vida, a gente poder visualizar tudo que vocês aprenderam ou puderam ter a oportunidade de desenvolver dentro da sala de vocês, da sala de aula, porque nós queremos que vocês tragam para nós esse olhar que vocês vão ter aí dentro com os seus alunos. Então, nesse dia, nós iremos apresentar alguns cases de sucesso e, é claro, nós iremos realizar um sorteio. Olha, será um grande sorteio. E eu tenho certeza que vocês irão ficar, assim, muito felizes, porque será também, assim, além do momento de trocas, será o momento, assim, de premiar um professor que enviou para nós esses cases de sucesso. E o professor Leonardo vai explicar para vocês, querido professor, o passo a passo de como vocês devem enviar esses cases e alguns descritivos de algumas regras que vocês devem seguir para que vocês possam ser contemplados nesse sorteio. Então, a nossa live, nosso terceiro encontro vai ocorrer dia 5 de novembro. Mas lembrando, professor, dia 5 de novembro é o nosso fechamento da nossa live. Porém, você tem até o dia 9 de novembro para finalizar o curso na plataforma. Então, você, professor, que não assistiu alguma aula, que tem alguma atividade que precisa ser enviada, você tem até o dia 9 de novembro para finalizar. Tudo bem? Eu espero que essa manhã seja, assim, uma manhã repleta de trocas. Vocês terão, assim, uma profissional, que é a doutora Eneida, que é uma das autoras do projeto, aqui comandando e trocando com vocês nesta manhã. É com você, Carol. Obrigada, Gil, pelas informações aí de organização ao longo do ano, né? Os outros encontros que nós teremos, as outras formações, com certeza vai ser maravilhoso. Fique ligado nessa questão dos depoimentos para você poder participar dos sorteios, né? E também concorrer aos prêmios. O professor Léo vai falar mais no final sobre isso. Vamos lá, professora Hélida de Guaratã do Norte, professora Célia, todo mundo aqui conectado com a gente, professor Iago, professora Jaine, da Escola Estadual Cívico-Militar, professora Maria Lima, Maria Aparecida, da Escola João Briene de Camargo, em Cuiabá, todo mundo conectado com a gente, para a gente poder
conhecer um pouco mais do material TDAH Universo de Potenciais, trocar aqui algumas figurinhas, que vocês possam comentar, colocar as perguntas, se tiver alguma dúvida, a gente já vai interromper a professora Eneida, ela está preparada, que ao longo da palestra eu vou interromper para fazer alguma contribuição que vocês tenham enviado, ou para tirar alguma dúvida em relação a algum assunto específico. Os próximos minutos vão ser aí bem enriquecedores para todos nós, e eu estou aqui pronta para a gente poder ser sua porta-voz nessa formação. Nós estamos conectados aqui com 166 pessoas, essa live vai ficar gravada no canal Seduc Servidores MT, então se você quiser rever depois, com mais calma, fazer alguma anotação, aproveitar o que vai ser dito aqui para fazer o seu case de experiência lá na plataforma depois, pode aproveitar, vai ser muito legal. Estaremos juntos também no momento à tarde, das 14 às 16 horas, com outro grupo de professores, então se você está assistindo a gente no período da tarde, seja muito bem-vindo, e à noite com o terceiro grupo também, das 18 às 20 horas, com o chat aberto para você fazer seu comentário, a sua pergunta, no mesmo momento, a gente vai ter alguém ali respondendo também, ao longo do dia estaremos juntos com os servidores aí do Mato Grosso. Vamos lá então, começar a nossa palestra, a professora Eneida está pronta, psicóloga, uma das autoras aí do nosso livro TDAH Universo de Potenciais. Como está, professora? Olá, bom dia. Bom dia para você que está aí nos assistindo do Mato Grosso. Eu tenho a impressão, apesar de eu não ver vocês, que vários de nós já nos encontramos lá em janeiro, naquela formação muito bacana sobre educação inclusiva. Eu estava lá, quem não foi lá naquela oficina vai saber que estava perto do palco, quem olhava para o palco, eu estava à esquerda, lá no primeiro estande, lá nós estávamos toda a equipe da Viver Editora, e foi muito bacana. Lá eu havia mostrado mais de uma vez, teve gente que queria muito ver de pertinho o material do TDAH, e muito bacana saber que você está aí. Eu sou Eneida Torres, quem já me conhece sabe que eu sou da área da educação a vida inteira quase, e também da psicologia. Minha primeira formação é pedagogia, por isso eu fiquei muitos anos apenas na educação, depois eu fui mesclando os dois, educação e psicologia. Atualmente eu estou no consultório, mas a minha ligação com escola, com a realidade, ela não deixou de existir, porque eu continuo trabalhando em formações de professores, trabalhando muito com pais, acompanhando muito o desenvolvimento de vários adolescentes, estou dando um tempo ali das criancinhas. Como surgiu, então, essa ideia aí do TDAH? A equipe editorial da Viver nos procurou, e nós estivemos numa formação com outra equipe, numa outra região aqui no interior de São Paulo. E a partir daí começaram-se, então, muito a perceber a necessidade da gente estar buscando. TDAH, Universo de Potenciais. Da onde vem isso? Aqui a gente vai ver, eu gosto muito dessa frase aqui do Carl Sagan, que é, diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com você. Por isso, eu fico pensando, Carl Sagan, ele foi um visionário que trouxe a linguagem da pesquisa da física e do universo para a nossa linguagem comum. E me atrai muito, porque eu gosto muito de pensar que o nosso cérebro é o que mais se assemelha quando você vê aquelas imagens do universo. O cérebro em ação, ele lembra toda aquela imensidão. E quando a gente vai pensando nisso, eu fui verificando que o universo presente no TDAH, ele não é limitado. Ele não é limitado à sigla TDAH. Ele não é limitado à ideia de um transtorno. Pelo contrário, ali existem potenciais muito grandes. De onde surgiu? Né? Eu vi a ideia do TDAH há muitos anos. Eu comecei a fazer magistério quando eu fiz 14 anos. E logo algumas pessoas vieram e eu comecei a fazer aquelas aulas de reforço, acompanhando crianças. E lá, quando eu ainda fazia magistério, tinha um caso que me chamava muito a atenção. Era muito interessante, porque eu pensava, por que essa menina disseram que ela precisa de reforço? Por que ela precisa de aulas extras? A menina é muito inteligente, mas tinha algumas características nela que não eram semelhantes às características das irmãs e que a escola já havia ali dado um sinal. Era uma escola diferenciada. E nessa escola, eles já tinham pedido para os pais começarem a investigar
havia algumas características nela que não comprometiam obrigatoriamente a aprendizagem dela, não comprometiam o desenvolvimento dela como uma criança saudável. Mas havia ali um tempo diferente. Esse tempo diferente de aprendizagem aparecia quando a gente estava ali, só eu, ela e mais uma outra criança. E ali os pais levaram para uma investigação em lugares diferentes, nós éramos do interior, e lá também não tinha, os pais levaram, os pais tinham recursos, e eles foram detectando algumas coisas muito interessantes. Havia ali, naquela menina, um cérebro trabalhando o tempo todo, e ao mesmo tempo uma distração. E foi aí que eu comecei a conhecer os transtornos de aprendizagem e outros transtornos. Então eu tinha 14, 15, 16 anos, quando eu concluí ali o magistério, e eu já era apaixonada por psicologia do desenvolvimento infantil e tentar entender coisas que ainda não se falavam. E aí veio, então, esse primeiro contato. O TDAH já era estudado há muito tempo. Quando você for assistir todo o projeto, você vai ver que existe ali muito mais do que o que eu estou falando aqui. Mas a gente vai vendo que esse material todo, ele foi elaborado para trazer conhecimento, para compartilhar e para aprender também, porque a gente aprende o tempo todo, muito mais quando a gente está estudando. Então, de que forma? Esse universo de potenciais, ele então foi pensado da seguinte forma: promover o aprofundamento de conhecimentos sobre aspectos teóricos e práticos e conceituais do TDAH, porque essa promoção do conhecimento vai favorecer muito mais o ambiente escolar do que a gente possa até imaginar. Diferenciar, então, o TDAH de má educação, curiosidade ou agitações típicas do desenvolvimento. Aqui você vai ver que ele se confunde muitas vezes com características, entre aspas, normais. Favorecer a inclusão desses alunos por meio de intervenções pedagógicas adequadas às necessidades deles. E aí vem, esses objetivos, eles não são objetivos perdidos, eles são objetivos baseados, todo esse estudo e toda a escrita do material é baseado em evidências. Não é algo que surgiu da minha cabeça, não é algo que surgiu do nada. São muitos anos de pesquisa, muitos anos de estudos e buscando ainda evidências atuais. Por que evidências atuais? Porque a gente sabe que a ciência está aí muito mais acelerada do que a gente imaginava. A gente sabe também que hoje todo mundo dá uma dica, todo mundo sabe, compartilhando com vocês. Eu gosto muito de ir observando a prática. Uma mãe simplesinha, lá da comunidade, lá da periferia, divisa de São Paulo, lá no extremo, ela chega já com a criança e já diz assim, mas eu acho que ele é isso, eu acho que ele é aquilo. Mas de onde? Eu vi na internet. E aquilo que todos estão vendo na internet não obrigatoriamente é uma verdade. Na área do desenvolvimento humano, muitas informações que estão sendo aí propagadas, elas poderiam ser consideradas fake news, porque muita gente começa hoje a se identificar com várias características e se perdem em buscar a verdade. Por isso, esse estudo e a escrita é baseada em evidências. Agora, trocando em miúdos, como que vai funcionar, como que funciona isso? Deu trabalho, confesso para vocês, porque a parte de estudar, de falar, de investigar, ela é emocionante. Mas veio aí uma outra parte no trabalho, que era estruturar a carga horária do curso todo. Estruturar a carga horária com tudo que o curso oferece. Porque você tem que, no final, ter aí um programa que vai te dar uma boa formação. Algumas pessoas vão dizer, mas isso aqui é muito ou isso é pouco. Para algumas pessoas, é muito pouco. Para outras, talvez elas precisem de mais horas. Mas tudo que nós estamos oferecendo está ali. Primeiro, o estudo do livro. Este livro lindo e muito, muito bacana. Ele está com uma ilustração fantástica. As imagens, ele já começa todo ele propondo sempre, no início de cada módulo, questões provocativas para poder te ajudar no seu estudo. Sempre que você for, então, estudando o livro,
Essas questões, procura anotar, tem até espaço ali para você escrever. Mas já separa lá seu bloco de notas, seu caderninho, e vai, tudo que você for trazendo de informações, vai colocando. Então, tem o estudo do livro. Existe na plataforma exercícios interativos, que você deve estar acompanhando. Cada exercício que você deve fazer também vai cumprir. Você vai ter videoaulas principais. O que são videoaulas principais? Explicando. Todo o curso, ele está dividido em 5 módulos. Cada módulo tem 6 aulas. Essas aulas, no caso das videoaulas, elas têm conteúdos extras do que está no livro, não é repetição do livro, tá? E nessas videoaulas principais, nós temos convidados que participam conosco, trazendo conhecimentos e compartilhando com vocês esses conhecimentos. Fique bem ligado. São profissionais que estudam, que estudaram, que atuam, que estão antenados, e vocês vão gostar. Cada videoaula é um complemento, não é uma repetição. Vocês também têm videoaulas complementares. Essas videoaulas complementares, tem as principais e as complementares, são outras que nós vamos oferecendo para vocês lá na plataforma. Então, vocês vão vendo que há aqui uma distribuição, a gente calculou quanto tempo, deu um certo trabalho, quanto tempo leva para assistir cada videoaula. Às vezes você vai ter a necessidade de parar e voltar. Como é dinâmico, você vai ficar bem envolvido, eu tenho certeza disso. Tem também as leituras complementares via plataforma. No próprio livro, o livro-texto, tem ali um QR Codezinho que você já pode acessar, que vai te levar para também textos complementares. Alguns textos ali, quer dizer, todos eles contêm referências bibliográficas, mas alguns deles, eles são baseados em outras pesquisas, por isso vocês vão ter que ler, todos eles. Também tem exercícios de aprendizagem na plataforma, atividades avaliativas e a atividade final do curso. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Não tente fazer a atividade final do curso antes. E ali, nos videoaulas complementares, videoaulas principais, há ali em alguns lugares umas sugestões de vídeos para vocês assistirem. Várias histórias que a gente já vê há bastante tempo e que você fala, é TDAH e eu não sabia. Ou então, depois que você começa a ler bastante e estudar, você entra em algumas questões que mexem com a gente. Algumas questões a gente já pode começar de agora. Vamos fazer uma coisa? Escreve aí, você que está assistindo no chat, qual é para você a ideia do TDAH? Deixa eu fazer uma pergunta bem específica para vocês pensarem. Coloque lá, o TDAH para você tem características que se confundem com características normais, sim ou não? Características do TDAH podem ser confundidas com características aí do desenvolvimento normal? Sim ou não? Acho que as 5 primeiras pessoas que já estiverem respondendo, a Carol já vai poder dizer para a gente, que daí a gente vai tendo uma ideia. Você acha que há características que se confundem com características ali do nosso desenvolvimento de maneira normal? Sim. A gente sempre tem um delayzinho aí, né, na transmissão. As professoras comentaram que estiveram participando daquela formação presencial em Cuiabá. A professora Gilmara participou com você, lembra de você, professora, na formação. A professora Adriana falou que esteve também no stand em Cuiabá, olha só que legal. Pessoal que está perguntando da chamada, o pessoal da SEDUC já vai fixar ali no chat a lista de presença para que vocês possam confirmar aqui a participação na nossa formação. Então, vamos lá ver quem já respondeu aqui a pergunta. Nossa, muita gente participando, professora Eneda. Sim, todo mundo concordando que existem, sim, algumas características que se confundem com o comportamento normal, sim, professora. Que bacana, Carol, obrigada. Pessoal aí, ó, Adriana, Gilmara, pessoas que estiveram lá, eu tirei foto com um monte de gente, foi muito bacana mesmo, e foi tudo muito dinâmico. Aquilo lá, todas aquelas atividades, se vocês lembrarem, elas podem ser usadas. Sim, para as respostas aí de vocês. Existem várias características de TDAH que elas se misturam, e muitos casos de TDAH ficam evidentes. Mas eu vou dizer para vocês, muitos casos são extremamente camuflados.
porque elas estão ali e a gente não vê, como foi o caso que eu contei para vocês. Não era porque eu não tinha conhecimento profundo, não é porque eu era muito novinha, mas a própria escola ficava ali na dúvida das características daquela menina. E assim a gente vai verificando que quando vocês estiverem fazendo o trabalho todo, vocês vão gostar. Eu tenho certeza, porque vocês vão sentir que além de profundidade, de estudo e de pesquisa, foi tudo muito feito com muito carinho. Vocês vão sentir, porque quando a gente recebe com carinho, a gente percebe que é melhor. E se vocês verem o capricho da plataforma, o capricho do livro-texto, e vocês vão pensando assim, isso pode me ajudar, é estimulante. Então, de que forma estão organizados? Mencionei, lembram? Que é organizado em módulos. Nós temos, então, 5 módulos. Esses módulos, eles estão organizados sempre para você. Posso pular e ir direto para o último? Pode, até pode. Mas eu acho bem interessante que você vá módulo por módulo, porque à medida que nós programamos tudo, estava ali tudo pronto, todo já estruturado, e só na parte da escrita, de elaboração de mais texto, eu descobri, não podia ficar em 4, tinha que ter o 5º módulo, que é um presente. Bom, então vamos um por um deles. Primeiro, um universo dentro do transtorno. É muito importante, quando eu fiz essa pergunta, o que você pensa sobre se há características ou não, é muito importante você entender que a conceituação do TDAH, ela é uma conceituação flexível. Em que aspecto? No aspecto de que todo o conhecimento do universo, ele vem sendo revisto constantemente, porque a nossa aprendizagem, ela vai se dando assim, um conhecimento vai puxando o outro. Lá atrás, quando foi criadas algumas definições do TDAH, ele só aparecia como, para muitas pessoas, DDA. Para outros foi mudando. Então essa conceituação, ela vai ser muito importante. Vai ser muito importante você entender que dentro do transtorno, além dos conceitos, existem dúvidas de causas. E essas dúvidas sobre as causas, elas provocam as pessoas. E você diz assim, será que existe mesmo uma causa? É muito bom você ter ali na leitura, nos seus estudos, as últimas pesquisas científicas, o que falam. Porque o TDAH, já vamos aí falando dos conteúdos também de forma mais aprofundada, ele está relacionado exatamente com o nosso cérebro, nessa parte principal do córtex frontal. E que é aqui no córtex frontal que nós manifestamos as principais características do TDAH, a impulsividade, a falta de controle inibitório, a capacidade de raciocinar de forma mais rápida de causa para efeito, elas estão aqui. E por que a gente precisa desse conteúdo? Há um universo de informações que está sendo divulgado e que as pessoas não sabem utilizá-lo na prática. Por isso, quando você estiver estudando, é importante que também tenha assim, alguns dizem que já de bebezinho você vê um TDAH. Será? Para você saber se você vai ver ou não de fato que é um TDAH, você precisa entender como é o desenvolvimento do cérebro no sentido de aprendizagem, atenção, socialização. Nós temos esse material aí, no módulo 1. São 6 aulas dentro do módulo. E essas aulas, elas vêm para ajudar. E aí nós temos um outro módulo grande, maravilhoso, que é o excesso de déficit no universo. Nós vivemos agora o excesso do déficit, porque assim, todo mundo, onde você vai, fala, eu sou TDAH, eu sou TDAH. E aí eu pergunto, em qual é o seu aspecto? É o déficit de atenção? É a hiperatividade? É o combinado? Então nós temos aqui diagnósticos. Que diagnósticos são esses? Como é feito o diagnóstico? Nós temos o diagnóstico que é todo feito pela parte médica, que é essencial, até já abro um parênteses para contar para vocês. No Brasil, a legislação, ela diz que o diagnóstico é fechado, é pela área médica. Eu não sou da área médica, eu sou psicóloga, eu sou pedagoga, eu amo essas duas áreas, mas existe também um capítulo que vai falar sobre formas do diagnóstico complementar e essenciais, é um complementar essencial, porque, por exemplo, vai ter na plataforma, vocês vão gostar de ler essa parte do diagnóstico, porque eu sei que a gente tem vontade de saber, mas, vou dizer, educadores,
Nenhum dos educadores é obrigado a saber. E não dá para um educador sozinho afirmar é isso ou é aquilo. Não tome essa responsabilidade para você. É muito peso. E um outro detalhe, por que eu falei que na plataforma tem um instrumento lá que ele pode ser, todos podem ter acesso, que eu, como psicóloga, quando eu estou ali num processo de análise de um caso, é essencial para mim as respostas do professor. E se é o professor, de verdade, o professor da área de linguagem, ele é essencial, assim como o professor da área de exatas, porque todas as observações, elas vêm dali, mas eu vou dizendo para vocês, não dá para a criança, o aluno, o adolescente apresentar características apenas na aula de fulano, e na aula de fulano não, porque o TDAH, ele compromete áreas diferentes da vida, e não dá para ele ter hiperatividade só na escola e em casa ele ser bonzinho. Ele tem que ter pelo menos em 3 ambientes. Você vai ler sobre isso. E nesse excesso também aparecem ali os tratamentos. Existe tratamento? Bom, vocês vão ter que ler, porque existem formas de acompanhamento que são essenciais. Existem situações de TDAH que eu posso dizer nível 1, nível 2? Não, porque cada pessoa é única. Então, você vai ter situações em que há mais comprometimento, por exemplo, na hiperatividade física e diferença na hiperatividade mental. Como assim? Você tem uma criança, um adolescente, que você olha para ele e você fala assim, a cabeça dele não para. Você percebe que está... Mas ele o corpo é ali, sentadinho. E tem aquele, por isso aquela pergunta lá inicial, né? Se você acha que confunde, confunde. Essas misturas de comportamento, elas trazem ali. E aí, nessa forma de tratamento, por que você, lá da sala de aula, precisa saber? Porque, às vezes, você vai ter ali vários casos que você tem que entender o que estão dizendo que é para você fazer, por exemplo. E outras, os medicamentos que estão por aí, alguns já estão sendo medicados e a gente fica pensando, precisa ou não precisa? Então você vai ler sobre isso, você vai estudar. Existem medicamentos que têm resposta para só o período de aula, isso é tão interessante, né? Mas uma das especialistas das videoaulas principais é uma psiquiatra, e vocês vão ouvir também, lá no complemento, o que ela vai falando sobre isso. Professores, é de extrema importância que o seu conhecimento, na verdade, não é para te sobrecarregar, pelo contrário, é para você poder ir entendendo assim, dá para a gente viver. E aí a gente tem um módulo sobre a atenção. A atenção, ela é uma das nossas funções... Professora Eneida, antes de você continuar, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante para esse momento. O professor Vanderlei comentou, contribuiu, falou que realmente os sintomas, as características se confundem, principalmente o comportamento atual das crianças, porque a maioria de nós segue aí num modo mais acelerado, né? O professor Vinícius perguntou o seguinte, como diferenciar uma possível defasagem de ensino de um diagnóstico? Ele é da área de linguagens e confessa que às vezes é difícil diferenciar a defasagem do diagnóstico. O que você sugere? Na verdade, essa pergunta aí, ela é essencial para muita coisa. Primeiro, principalmente na área de linguagem, você faz aquele diagnóstico inicial da turma. Quando você faz o diagnóstico inicial, você já vai percebendo que algumas coisas ali é muito claro, assim, não aprendeu alguns conceitos, não fez esse tipo de atividade, porque o TDAH, ele não é um problema de aprendizagem, ele atrapalha, mas não impede de aprender. Isso aí, como é que você vai ver? Na verdade, outro detalhe, né? Muitas vezes, que é nesse capítulo mesmo, o diagnóstico, ele não vem, o diagnóstico de que, confirmando TDAH, não vem. E aí você fica sempre ali e você vai percebendo que algumas características básicas que estão lá no estudo todinho, você vai conseguir já dizer assim, eu fiz um diagnóstico, inclusive lá no final do material, eu falo sobre é essencial esse diagnóstico inicial. Quando eu pego uma turma, eu já criar ali um sistema para eu ver que nível que eles estão. Porque isso vai te ajudar. Então você vai ver assim, peraí, não está conseguindo ler.
e já deveria ler. Não, não é do TDAH, porque o TDAH não impede que leia. Talvez tenha comorbidades, volta ali naquele módulo lá anterior. Talvez tenha comorbidades, talvez ele tenha mais alguns outros transtornos que não obrigatoriamente é o TDAH. TDAH não atrapalha ler, TDAH não atrapalha fazer cálculo. Quer dizer, atrapalha, mas não impede, corrigindo, atrapalha, mas não impede. Então, quando você fizer o diagnóstico, você já vai estar percebendo, tá bom? E aí, é ali que você vai perceber e vai falar assim, opa, precisa de uma avaliação. Quando vai para essa avaliação, o que vai acontecer? A realidade. A avaliação não vem em 3 meses. Até porque, eu vou dizer para vocês, não dá para eu ter uma avaliação em um dia, porque eu preciso. Como? Vocês vão lendo lá e vocês vão entender. Os instrumentos avaliativos, a sua avaliação diagnóstica, essa daí, ela vai colaborar com um dos instrumentos que a gente manda para a escola. Então, você tem, para uma avaliação, para uma confirmação, conseguir agendar, conseguir especialista, é bem trabalhoso, eu sei disso. E aí, depois que eles vão lá sendo avaliados, a sua vida continua. E às vezes passou o semestre, e às vezes está acabando o ano e não veio. A gente fala muito sobre isso também. Então, quando isso está acontecendo nessa dinâmica, o que você vai fazendo? Você vai fazendo as adaptações, porque não tem outro jeito. E aí, esse diagnóstico, a gente tem 2 realidades. Primeiro, aqueles que a gente tem certeza, porque você fala, não é possível. Aprende tudo, mas não para, não consegue ou não presta atenção nunca. Tudo isso. Mas não vem a confirmação escrita. Isso é o que mais acontece. Não vem o documento, aquele que todo mundo gosta de chamar de laudo. Não, eu prefiro dizer assim, não vem o diagnóstico confirmado, tá? Eu prefiro essa expressão. Esse diagnóstico confirmado, ele leva tempo. E você vai ter vários casos que você vai ficar, é inclusão ou não é inclusão? Todos os casos, com o diagnóstico pronto ou não, eles vão ser considerados inclusão, porque o tempo todo nós temos que olhar os alunos, ao mesmo tempo que olhamos uma classe como um todo, nós sabemos que há características individuais. Há características aí, pessoal de exatas, que vocês sabem, eu mencionei isso quem estava lá assistindo, eu acho, numa das oficinas, eu não sei fazer o cálculo, que fórmula que me diz que vai caber um líquido ou não dentro de um pote. Mas eu sei olhar e dizer, cabe ou não cabe, porque a minha aprendizagem é prática. E aí, você tem lá, na área de linguagem, alguém que é muito bom em produzir um texto, mas na fala não consegue. Professora Eneida, sim. Deixa eu te interromper um pouquinho, porque os professores ali no chat estão perguntando sobre o material. O curso TDAH Universo de Potenciais tem um livro físico, que a professora Eneida vai mostrar daqui a pouco aqui na nossa formação, que logo vai chegar até vocês. O pessoal da secretaria vai fazer essa distribuição. O acesso à plataforma, a gente mandou ali o site para o pessoal colocar no chat, mas o professor Leonardo vai vir até o final da nossa formação para passar esse endereço, para explicar como vocês acessam, ele vai navegar no site, no acesso, na ajuda, para vocês conseguirem visualizar, e aí vocês vão receber também uma credencial no e-mail institucional para fazer o acesso na plataforma, tá bom? Então fiquem tranquilos que logo mais chega mais informações sobre o acesso, sobre os livros, tá bom? Enquanto isso a gente vai conversando aqui com a professora Eneida e conhecendo um pouquinho mais da coleção, né, professora? Certo, obrigada, Carol. Então eu vou mostrar, vocês vão receber o livro texto, esse aqui, que contém a base do conhecimento, tá? Do curso, tá aqui. Mas toda a plataforma é trabalho complementar. Não dá para dizer assim, eu li o livro, eu sei tudo. Não. Então, assim, esses módulos, eles estão aqui dentro desse livro-texto, eles estão sendo... pelo que eu entendi, vocês vão receber, então vocês vão ler esse conteúdo aqui. Cada módulo tem sempre uma provocação inicial ou em algum momento para você escrever alguma coisa, tá? Então, esse material, já entendi, vocês vão receber. E o acesso à plataforma também. Uma outra coisa, todas essas informações, muitas vezes a gente pensa assim, parece que vai sobrecarregando, né? Então, vamos fazer uma coisa. Pensa aí no seu modo de aprender, para vocês responderem. Você precisa do conhecimento teórico, só teórico é suficiente para você. Outro,
Você precisa do prático já é suficiente, ou você precisa dos dois? Só teórico, você pode colocar aí 1, 2 ou 3, que daí a Carol já vai acompanhando. Você precisa, é essencial você receber a teoria. Ou a teoria não é essencial para você, então você precisa da prática. E o 3, você precisa dos dois. Vamos respondendo aí? Como ela disse, dá um delay, então vamos ver o que já vai aparecendo. 1, 2 ou 3. Pessoal respondendo. Então, ficou claro, o livro físico, a plataforma é complementar ao material, né? Vocês vão receber, o pessoal que vai, da secretaria que selecionou para poder enviar os acessos para o e-mail institucional de vocês. E vamos lá, pessoal, vocês acham que é importante só o conhecimento teórico? Coloca 1. O conhecimento prático, coloca 2, e se preciso for os 2 tipos de conhecimento, coloca 3 no chat para a gente poder interagir aqui com a professora Eneida. Vamos lá, professora Mauritânia, professora Suzete, professor Neri, professora Giane, Ana Maria Gonçalves, todo mundo colocando que os 2 são importantes, professora Eneida, tanto o conhecimento teórico, que é o que a gente vem fazendo aqui nas nossas formações, como o conhecimento prático, que é a realidade ali do chão da escola, né? Exatamente. Obrigada, Carol. Obrigada aí pela participação de vocês. Por que essa provocação? Por que vocês colocarem ali? Porque daí vocês mesmos vão reforçando muito do que a gente está tentando compartilhar aqui. O aluno com TDAH, ele precisa muito do teórico e prático. E muitas vezes ele precisa muito mais dos 2 juntos. Por quê? Você vai estar vendo isso ali. E aí você vai ter situações ali que você vai precisar muito desenvolver parceria com a família. O que é uma parceria com a família? É aquilo que só a escola sabe fazer, que é quando a gente respira fundo e dá a sugestão para os pais. Continua fazendo em casa, por favor. E aí você tem questões muito práticas da sala de aula. A primeira delas é: TDAH não segue regras? Segue regras. Eles seguem, e é essencial que as regras sejam muito claras para eles, viu? Porque se eles não receberem as regras de forma claras, não estão nem aí. Eu tenho acompanhado atualmente adolescentes com TDAH e jovens adultos, aqueles que vieram, né, ao longo da escola. Então, eles agora, quando eles chegam na faculdade, eles começam a se dar conta de coisas que eles não receberam. Mas eles não receberam não é porque a escola não dá, porque não há uma maturidade ainda para compreender. Mas todos eles necessitam de regras e podem ficar assim frustrados ou não. Todos eles precisam de uma organização, de uma estrutura. Isso aí também é essencial. O penúltimo módulo, hiperatividade no universo, é um módulo em que a gente fala exclusivamente da aprendizagem e funções executivas. Por que a gente vai? Eu fiquei pensando, mas por que a gente fala de funções executivas? Funções executivas são todos os nossos processos cognitivos para aprender, elaborar, para nos conter, para falar. Eles acontecem principalmente usando a área do córtex frontal. Então, é essencial a gente conhecer aí sobre as funções executivas. E é essencial que você entenda isso, porque caso você receba uma avaliação, aí é só para o pessoal que recebe? Não. Vocês sabiam que o professor também tem o direito de ler essa avaliação? Não é só receber aquele papel final dizendo assim, tem TDAH com hiperatividade acentuada. Não. Peraí, deixa eu entender. Ele precisa o quê? Ele precisa trabalhar mais a atenção? Ele precisa mais a impulsividade? Como é que se dá a nossa atenção? Então, isso é bem bacana porque aparece ali. E um presente? Um presente é algo que a gente trouxe, que é um módulo inteirinho de sugestões na prática. Como assim? Sugestões na prática é tudo que você pode fazer. E sabem de uma coisa? Ali, ele está organizado, esse presente, esse módulo, com sugestões para educação infantil, para anos iniciais, anos finais e ensino médio. Mas eu vou dizer para vocês algo que vocês precisam saber. Mas eu sou só professor do médio.
Mesmo assim, professor do médio, você vai ter que estudar. Por favor, estude a parte aqui do último módulo, que essa parte do presente são sugestões que vão servir para você mesmo no ensino médio, porque a prática da sala de aula é ela que muda a nossa vida. É a prática. E muitas coisas, eu gosto demais daquele texto que fala tudo que eu aprendi foi no jardim da infância, porque é lá que vem o desenvolvimento, a nossa capacidade de atenção, ela começa lá atrás. Então, existem coisas lá que a gente vai adaptar para os nossos alunos de anos finais e de ensino médio. Porque se você falar para ele, ou o adolescente achar que aquilo tem cara de criancinha, eles não vão fazer. Mas se você traz numa provocação para eles, aí as coisas vão mudando. Então vamos pensando assim, eu posso ter jogo da memória? Posso. Ah, mas dá muito trabalho usar jogos. Dá, quem disse que não dá? Só que depois que você torna isso uma prática constante, você vai ter muito mais facilidade de alcançar esses alunos. E aí, esse é um presente que a gente traz, é para você estudar com bastante atenção, porque ali também aparecem coisas que já foram mencionadas anteriormente, com relação a regras, com relação à organização da sala. É muito interessante que existem poucos alunos, poucos, mas existem, com TDAH, que ficam muito bem no método totalmente tradicional, poucos. A maioria precisa daquela perguntinha que eu fiz para vocês, de você alternar prática e teoria. E aí você pode ir pensando nisso para o seu planejamento, porque essas sugestões práticas, elas são para você fazer exatamente isso, para você ir adaptando. Ah, mas isso aqui só funciona numa sala com um único professor? Não, às vezes você vai trocar figurinha e começar numa aula e o outro professor dá continuidade naquela organização da sala. Às vezes, na sua aula, funciona muito bem que os alunos estejam trabalhando em dupla. Então, tudo isso aparece nesse módulo. Ele é um módulo que ele traz para vocês prática. Então, vamos falando em prática. Vamos pensando aqui em algumas coisas. Ah, tá. A minha pergunta era ali, qual vou recomendar? Qual dos módulos eu recomendo? Na verdade, não há como dizer que um é mais do que o outro. Você vai precisar de todos eles, não só para concluir o curso, mas você vai precisar para o seu enriquecimento. Ah, vou dizendo, muito, aí a gente gosta dos humoristas, né? Muitos professores vão estudando e vão pensando assim, será? Eu lembro que na época que nós estávamos preparando as videoaulas, quando a gente terminava, que chegava lá fora, por trás das câmeras, tinha gente que falava assim, nossa, mas eu estou me identificando. Sim, então a gente fala sobre adultos também em cada módulo. Tem ali sempre um especialzinho para você que é adulto, porque, puxa, eu não fui diagnosticado quando eu era mais novo. Como que eu vou fechar um diagnóstico agora? Às vezes é difícil quando você vai fazer uma avaliação, porque você vai preencher, vai responder, vai fazer todas aquelas questões que, né, são apresentadas pelos psicólogos, pelos psicopedagogos, mas há conhecimentos essenciais que quem vai compartilhar com você é sua avó, sua mãe, seu pai, que vai contar como que era a sua primeira infância, porque eu vou dizer, TDAH, ele aparece na primeira infância. Ah, eu desenvolvi depois. Estuda, mas se você for se identificando, tudo que vai aparecer vai servir para você também. Então, nós vamos fazer aí, será que a gente consegue juntos montar um checklist para a gente começar aqui, pensar numa aula? Vamos pensar aí no checklist. Começa você também. Uma aula de 45 minutos. Ela começa de que forma? Eu acho que, de novo, dá para a gente usar o chat aí para vocês irem colocando. Eu faço checklist. Aqui, eu fiquei procurando, mas sempre, independente do nível, lá na faculdade, meus alunos de pós-graduação, eles têm o checklist. O que é o checklist inicial? Ele é relacionado com a rotina da aula. O que eu vou ter na aula de hoje? Vamos pensando, eu vou ter a chamada, então eu já chego, eu já coloco ali o checklist, para que eles estejam ali, ó,
anotando. Para os alunos de ensino médio, isso é muito bom, porque eu sempre peço para que eles coloquem a data, para eles saberem pelo menos o que houve naquele dia. Se você desconfia que o seu aluno tem TDAH e ainda nem chegou o diagnóstico, peça que ele tenha isso anotado. O que vai ter na aula de hoje? Então, geralmente, você tem uma aula ali. O que você coloca? Vamos pensar, a minha primeira é apresentar a rotina da aula. Para você seria o quê? A chamada inicial? Então, vamos colocar, então, anota, chamada. Você vai ter um texto, ou você vai ter uma prática. Então, você anota. Aquilo ali, você tem que ir colocando. Aí você fala assim, mas por que eu vou fazer isso? Se você não fizer, ele vai se perder, aquele aluno. E se você tiver 3 ou 4 na sala, aí já era, porque um vai ficar perguntando o tempo todo. E outra, se você percebe uma defasagem, além do TDAH, a gente coloca assim, estimado tal horário para começar, estimado tal horário para concluir. Então, é importante, checklist o tempo todo. E ao final da aula, você retoma com eles. Mas eu coloquei aqui que teria um vídeo, não deu tempo. Então, eu retomo, porque essa retomada ajuda. E aí eu acho bacana que esses que eu falei para vocês aqui, que eu já estou acompanhando, que já estão na faculdade, como que eles vão fazer? Porque o grau de atenção deles é muito pequeno também. Com o checklist, eles anotam. E aí você também vai, prática, em sugerir à família que tenha isso em casa. É importantíssimo que os meus itens tenham que, sim, caber dentro do meu horário de aula. Eu não posso fazer uma lista de coisas, porque na hora que alguém que tem TDAH vê que a lista é grande, já desanima. E ele nem lê a lista até o final. Então, assim, o seu checklist, pensa bem, começa ali, você já vai anotando. Também dentro você pode fazer com eles um checklist no final para o material que você vai pedir, por exemplo, para a aula seguinte. Eu vou usar o caderno, porque tem muitos que esquecem tudo. Eu vou usar um livro. Então você tem que pedir para eles. Rotina fixa de aula. O que é a rotina fixa? É isso que nós estamos falando do checklist acontecer com uma certa frequência. E essa regularidade, essa rotina, ajuda a dar segurança emocional. Porque, às vezes, se você tiver um que é característico apenas de desatenção, e ele é tímido, esse aluno é capaz de não aprender nada ao longo do ano. Porque você precisa de uma rotina para ele se sentir seguro emocionalmente, para ele olhar e dizer assim, agora vai ser tal atividade, e é a atividade que ele mais gosta. Hoje não tem a atividade que eu gosto, mas você vai dando aquela progressão. Então, você tem que ter sempre a sua entrada, qual é a atividade, qual é o momento da correção, qual é o momento do fechamento da aula. Faça sempre um fechamento. Aqui no fechamento é algo que você não precisa obrigatoriamente, e já vai dando uma ideia para avaliação, tá? O fechamento da aula. Se a nossa aula terminasse aqui, nós estamos falando sobre organização. Organização é um dos aspectos lá dentro das funções executivas. Organização é algo que muitos com TDAH não têm. E não tem mesmo. Então, é preciso você ajudá-los nesse aspecto. Como que você ajuda? Você fala assim, mas eles são grandões, eu tenho que fazer? Sim, você tem que falar, pessoal, guardando material. Guardando. Pessoal, pegando tal material. Você tem que ir fazendo com eles. Ou tem aqueles, eu lembro sempre de também, porque no texto vocês vão ler, vocês vão ouvir, que é muito mais fácil de identificar o TDAH em meninos do que meninas, porque socialmente as meninas desenvolvem estruturas mentais para sobreviver às próprias dificuldades, elas são estimuladas a isso. Menina é estimulada a botar os caderninhos todos arrumadinhos, menina é estimulada a andar com a mochila arrumadinha, menino não é tanto, menino eles só falam leva, leva, né? Então tinha lá uma menina que ela entrava, ela conseguia se esparramar
em todas as carteiras no entorno dela. Menina no 6º ano, né? Aí vocês falam, porque acabou de vir do Fundamental 1, dos anos iniciais, vem imaturo. Pensa isso como não deve ter sido lá, né? Então, vai esparramando. E num determinado horário, ela já está procurando a borracha. E você fala, mas o que está acontecendo? É uma característica que você vê muito mais em meninos do que em meninas. Mas vamos pensando, para o fechamento de uma aula, você pode, todo final de aula, pedir para eles assim, me diga uma palavra que feche a aula até agora, que feche a aula de hoje. E como que você pode fazer na organização para conseguir? Vamos lá. Aqui eu acho que eu já vou dar um pequeno estudo de caso para vocês. É um aluno de 15 anos, muito inteligente, você percebe, porque quando participa das aulas responde correto, dá ideias, mas é um aluno que nunca conclui tarefas na sala de aula, nunca traz uma tarefa completa que você pediu. Pensa, aluno, 15 anos, muito bacana, e ali eu vou dar para vocês 3 alternativas. Primeira alternativa para vocês me dizerem, como que a gente vai resolver esse problema? A alternativa A, aumentar a pressão e dizer para ele, você tem que trazer, eu vou cobrar. Essa é a alternativa A. Alternativa B, eu vou dizer para ele que, desculpa, eu anotei, eu vou reduzir um pouquinho as demandas deles, eu vou dizer para ele assim, olha, traz menos, pelo menos traz aquela que está antiga, tá? É a B. E a C, eu vou investigar um pouquinho mais por que nunca traz certo. Porque a nossa primeira hipótese, quando é para vir de casa, a gente pensa assim, em casa ninguém colaborou. Então, vamos lá. C, investigar um pouco mais por que não traz. B, eu vou dar só uma parte. E A, eu vou cobrar. Qual é a opção para vocês aí? A, B ou C? Se você quiser marcar 2, vamos lá? Professora Eneida, então, fez aqui uma pergunta, né? Colocou aqui uma situação e pediu para vocês responderem de acordo com as opções. A, pressionar ou cobrar. Letra B, reduzir a carga. Ou letra C, investigar o motivo de não entregar essa demanda. Vamos lá, professores ali no chat. Professora Adriana, professora Suzete, professora Maria Aparecida, responderam que a letra C, que seria talvez investigar o motivo de não ter tido esse retorno. Algumas pessoas estão divididas entre a B e a C, que é reduzir a carga e investigar o motivo. E aí, professora Eneida, qual seria a resposta correta? Voltamos. As 3, elas mexem com a gente, porque a gente sabe também que é um adolescente, 15 anos. A adolescência, de maneira normal, vamos falar sobre os adolescentes, de maneira muito natural. Estão nem aí. Essa tarefa é para quando? Eu deixo para depois. Esse já é o natural. Vejam, a adolescência é fantástica. Eu perguntava ontem para uma menina durante a consulta, e aí, você não tem tarefa nenhuma? Eu tenho, mas não é para amanhã, porque quinta não vai ter aula, eu não vou fazer. E eles ainda fazem aquilo assim, um menino. Então, investigar, sim, é uma opção. Mas o pressionar é eu dizer para ele, você vai trazer, aí entra o B, uma parte. Divide. Sempre que você tiver que dar um trabalho ou uma atividade muito grande, sugestão, deu para a sala toda, mas para a sala toda também, porque todos serão beneficiados. Pensa assim, o que eu estou fazendo para o meu aluno com TDAH, eu vou beneficiar a sala inteira. Eu vou dividir a tarefa longa em partes. Se eu tenho um trabalho que vai ter introdução, desenvolvimento, dentro do desenvolvimento 4 partes, e eu quero conclusão, eu quero referências bibliográficas, eu quero tudo isso, eu já vou dividindo os dias para eu ir recebendo. Por quê? Porque quando ele tem datas, ele vai entregando, dividir tarefas longas em partes, lista de exercícios lá de cálculos, todos eles têm listas e mais listas. Você vai, e geralmente as listas, elas têm muita repetição dos mesmos conceitos, então você vai ter que destacar
Se o seu aluno, você percebe que ele não, enquanto está na investigação, e que você percebe que não consegue trazer, divide, dê para ele resolver partes daqueles exercícios. Aí o outro vai virar e vai falar assim, eu também quero, eu não posso fazer assim, professor? Sim, você vai poder depois que você resolver esses. É a sugestão. E outra, você vai chamá-lo, porque eles contam lá uns para os outros que eles acham que eles têm muitas regalias e benefícios. Depois, quando ficam mais velhos, quando vai vindo a maturidade, eles já começam a sentir vergonha desses privilégios. E quando você tem uma avaliação, e ele vai fazer a avaliação separado de todo mundo, eles gostam, mas desgostam. Então, é algo que pensa assim, se eu estou beneficiando esse aluno, toda a sala está sendo beneficiada. Então, para a organização divida em partes. E nesse dividir em partes, você vai ser beneficiado em algo que é a gestão de comportamento. Lembram, o TDAH, ele tem algo que é muito difícil, que é o controle da impulsividade, que é o controle, que é o domínio próprio. Você vai ter alguns que aprenderam a se controlar, mas você olha para ele que o primeiro impulso é falar, o primeiro impulso é empurrar, e aí você precisa, então, para gerenciar o comportamento e ensiná-los a se autogerenciar. Olha, a educação socioemocional aqui, TDAH, é essencial. Professora Eneida, Sim. Achei interessante aqui um comentário no chat de um professor que perguntou, e quando o professor é TDAH? Eu acho que a teoria e as dicas que você está dando são válidas também para a atividade docente, né? Uma professora falou, eu mesma recebi diagnóstico apenas ao entrar na faculdade, pois não tinha mais uma rotina fixa como na escola, e foi quando minha dificuldade ficou totalmente aparente a não ter o amparo e o apoio dos amigos. Então, aí na faculdade, ele se viu com o TDAH também. Então, as dicas aqui são válidas também para a organização do trabalho do professor, né? Essenciais, isso é para a gente, por isso que eu falei, à medida que a gente vai estudando, a gente vai se identificando, é essencial, as listinhas pessoais, professores, elas são essenciais, o checklist é para minha cabeça não se perder, porque vai que eu estou empolgada numa aula, eu vou embora, então o checklist é útil para mim também, e a gestão do comportamento, ela vem associada à organização, poucas regras claras e visíveis. Que poucas regras são essas? Não se estipule um monte de regras para você e não encha seus alunos de regras não, viu? Na minha aula, 3 combinados. Mais para frente eu percebo, que combinados básicos são esses. Na minha aula um fala por vez, um exemplo, tá? Um fala por vez, agressão física é tolerância zero. Pronto, começa por aí. Eu tenho 2 regras claras e básicas, que no meu checklist eu relembro com eles. Eu preciso fazer isso. Por que eu preciso fazer isso? Porque senão ele se perde. E aí surgiu uma necessidade de criar uma regra, eu apresento e vamos então, claras e visíveis. Agora, por gentileza, evite exposições públicas. O que é uma exposição pública? É aquela famosa, você nunca aprende, hein, fulano? Ou então aquela assim, fulano aprende tão melhor do que você expor. E expor aluno, eu vou falar primeiro do ensino médio, expor aluno do ensino médio em público, você cria 2 problemas muito grandes. Um ele pode se revoltar, e ele tem atitudes ali muito desagradáveis no próprio comportamento, e outra da exposição pública adolescente vira herói. Aquele que é mais ali espertinho, ele vira herói, ele vira para todo mundo e dá um show quando ele é repreendido em público, por exemplo. E também dizer, não, fulano, você não faz agora porque você tem TDAH. Não, você não precisa dizer isso para ele. Você vai ali no seu manejo, porque a gestão de comportamento é o que vai ajudar esse aluno a se conter. E como que eu trabalho contenção? Cria alguns artifícios. Eu tinha um menino que ele tinha um cordãozinho, tipo essas fitinhas que eles usam,
era uma fitinha que era a fitinha que eu gesticulava na minha para mostrar para ele que estava na hora dele se conter, né? Porque, pensa, 1,51 m, quem me viu lá, me viu até sem salto, sabe que minha altura para alunos de Fundamental 2 e de ensino médio, então a gente evita exposição pública e cria alternativas, combinados entre eles. Aí a gente vai agora, atenção, esse é o maior problema. Por que esse é o maior problema? Porque o típico desatento, porque você tem mais de um tipo de TDAH, mas o tipo primordialmente desatento, ele precisa de instruções curtas e passo a passo. Por que instruções curtas? Porque quando você apresentar a próxima instrução, ele já se perdeu. E agora, você também tem que pedir que ele repita. Para eu não expor ninguém mais do que o outro, eu digo, fulano, repete aí o que eu expliquei. Você terminou de falar isso? Olha que legal, ele repete. E aí você vai falar assim, mas como que eu trabalho a atenção aqui? Aí entra aquela pergunta que eu fiz para vocês antes. Alternar explicação e prática. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ter atividade prática. Então, muitas vezes, eu dou a instrução básica primeiro e depois eu vou trabalhar com eles para que eles falem agora e façam junto comigo. Mas o fazer junto não é aquela coisa de eu faço e ele só copia. Não. O que você puder alternar a explicação com a prática vai ser bem bacana. Aqui pode entrar metodologias diferentes de aprendizagem. Para essas pessoas que mencionaram aí, Carol, vamos ver se a gente consegue fazer uma adaptação prática. Para essas pessoas que mencionaram, que se identificam, eu fui diagnosticado só mais tarde, eu perdi o amparo da escola do ensino básico. Para essas pessoas, vamos ver o que funcionou na prática, para você se situar de volta, ou para o professor que falou, e quando é o professor que não consegue se organizar, o que é que para você funciona na prática? Se você não quiser escrever, mas se você escrever já vai ajudar para todo mundo, mas já deixe isso anotado também, porque isso vai ser útil depois no curso, tá? O que para você funcionou na prática? Tem alguém aí já escrevendo, Carol, que eu acho que pode ajudar a gente? Vamos ver aqui, professores participando no chat. Para você que se identificou, o que funcionou na prática? Vamos ver. Pessoal, daqui a pouco vai ser liberada ali a lista de presença, tá bom? No chat, a gente já está chegando ao final. Daqui a alguns minutinhos a gente vai falar da nossa plataforma e também liberar o link para vocês acessarem. Então, fiquem tranquilos. Participem, então, com a gente dessa pergunta da professora Eneida. O que funciona na prática? A professora Adriana falou, me organizo por meio de anotações. Coloco as tarefas quinzenais. Olha só, uma dica de agenda de planejamento, né, professora Eneida? Olha, a quinzenal você já está ali um ser humano dominando o seu TDAH, porque geralmente aqueles adultos, jovens adultos, eles precisam no máximo da semana, porque se eles pensarem que vai ter ainda na outra semana, eles já travam. Aí você fala, é aprendizagem isso? Não é. Então, quando você pede um trabalho, por isso que eu falei, vá dividindo, vá alternando. Essa prática, ela vai modificando a sua realidade. Agora, como fazer esses alunos engajarem? Gente, fazer adolescente engajar já não é fácil. Fazer menino ali na fase de pré-adolescência se ligar com aqueles comportamentos que tem hora que parece um bebê que você fala, ele vai chorar, se eu pegar firme agora vai chorar. Então, não é fácil. Agora, para você poder pegá-los, engajar na tarefa, na sua aula, tenha cronômetro. Por que o cronômetro? Porque o cronômetro, agora uma dica, de verdade, o cronômetro, esse que usam, olha aqui, o pessoal aqui da filmagem, sabe que o cronômetro, ao contrário, comigo, me faz eu me perder. Eu preciso do cronômetro do relógio analógico. Você vai cronometrar a primeira parte da tarefa. Vamos fazer em 5 minutos? Você faz isso com você também. Eu tenho 10 minutos aqui. Na atenção e no engajamento, você pode usar metodologias diferentes. Para a atenção, você pode usar PBL, que é aquela de problematização. O PBL ajuda muito, que você dá algo para o aluno buscar. Ele presta muita atenção, ele fica muito engajado. E quando você trabalha aqui, Pomodoro.
Sabe o método Pomodoro, aquele dos 25 minutos, para, descansa 5 e recomeça? Então, no finalzinho desse projeto do TDAH, quando eu precisava, já estava nas revisões lá, eu falei, vou pelo Pomodoro agora. Porque quando a gente presta atenção, tem outro detalhe. Quando é algo que eles gostam, ele não quer que você saia da sala de aula. E é isso que você, então, precisa, sim, trabalhar com alternativas. O método Pomodoro faz, mas aí o que eu faço? Eu dou 5 minutos? Dá, gente, vai treinando. Tenta fazer, porque daí você tem que estabelecer com eles algumas metas. Se você percebe que o seu aluno, lá, voltando lá para o professor de linguagem que falou, que fez lá, está no diagnóstico e acha que é defasagem, é até uma forma, você estabelece metas. Você tem aqui, faça os 2 primeiros, enquanto eu vou ao final da sala e volto. E lá no final eu já vejo algum. Não é tudo que é solucionado com deixá-lo ser seu professor assistente. Por quê? Porque eles são fases transitórias. Quando você está recebendo ali alunos de anos finais e ensino médio, são fases transitórias da vida que mexem com eles o tempo todo. Então, para manter o engajamento além, você não precisa se pintar para entrar na sala de aula, mas você pode ir dividindo o tempo. Então, fez até aqui? Legal. Aí ele se sente motivado e ele faz depois. Aí você fala assim, puxa, funciona? Funciona. E eu vou dizer, se não funcionasse, eu não iria falar, tá bom? Porque eu acho também que é muita hipocrisia a gente falar de coisas que só a gente viu. Os grandes pesquisadores da área de TDAH, Baker, por exemplo, que tem vários livros, eu estudei muito tudo que ele fala, tudo que ele faz, ele fala sobre essa necessidade de você mostrar para o seu aluno ali que a prática funciona. Ah, funciona, vamos fazer junto para você ver? Avaliações. E aí? E agora? Avaliação por partes. Então, era esse o momento que eu queria chegar. Nós falamos até aqui muita coisa, apresentei todo o trabalho, e se nós podemos já fazer uma avaliação até aqui, antes de acabar. Como que eu posso fazer uma avaliação até aqui? Eu quero que você, até aqui, coloque 2 palavras para tudo que você está conseguindo captar, porque é muita informação, né? Vai lá, 2 palavras no chat, isso já é um modelo de avaliação, viu? Por que é um modelo de avaliação? Vai colocando, para ter mais gente aí engajada colocando também. 2 palavras para até agora. Ah, mas eu preciso de uma palavra muito elaborada? Não. Aqui, pelas respostas de vocês, eu já vou filtrando. Você é professor, você já vai filtrando. Você não quer se sobrecarregar, mas eu já tenho que pensar na minha próxima avaliação e ver se funciona igual com todo mundo. Estão respondendo aí? Professora Eneida, ainda sobre a questão do que funciona para eles, né? Um professor comentou que a filha é muito ansiosa e ele costuma ver as atividades do dia. Eu também faço isso com a minha, de 4 anos. Ela precisa ter uma previsão, mas para não criar essa ansiedade, eu passo a agenda do dia seguinte. Ó, Valentina, amanhã a gente vai acordar, vai para a escola, eu vou te buscar a tal hora, a gente vai em tal lugar. Legal essa dica de passar o dia, né? A diária aí. Uma outra professora falou que tem usado, em relação ao relógio, que você falou do cronômetro, uma ampulheta nas atividades da sala, porque aí vira e o aluno vai vendo aquela areinha escorrendo, né? E com relação à sua pergunta agora, do resumo aí em 2 palavras da nossa formação, professora Fabiana colocou organização e planejamento, professora Elaine, conhecimento, planejamento e rotina, professora Samara, o pessoal está respondendo, o chat vai correndo. Professora Samara, planejamento e organização. Professora Graciele, planejamento e organização. Professora Ilse, planejamento e prática. Planejamento é uma palavra que está aparecendo muito, viu, professora Eneida? Isso aí, obrigada, Carol. Planejamento aparece nas funções executivas. Por quê? A necessidade de planejamento, porque ela nos dá segurança. E aí eu vou dizer para a sugestão do professor, até para a sugestão da Carol, crianças pequenas, faixa etária de até 5, 6 ou 7 anos, é natural. A gente pensa que é uma ansiedade, vou levar para uma avaliação, vou levar para o psicólogo. Não, é muito natural a necessidade da previsibilidade. A previsibilidade é o que me dá a garantia de que o mundo continua existindo depois que eu vou dormir. E vocês têm isso aí, viu? Tem isso no material. Saber o que é básico. Planejamento é básico, sim. Que legal que vocês estão vendo até aqui. Olha,
Agora sim, eu posso dar avaliação por partes. Mas a escola exige. Conversa aí com a coordenação. Em vez da gente fazer uma semana de provas em que eles ficam sufocados, o que você pode fazer? Você vai fazer uma parte da avaliação hoje e outra parte na outra aula. Por que eu tenho que fazer tudo num dia só? Eu posso dividi-la. E outra, quando o aluno tem TDAH, nós temos faculdades caríssimas aqui em São Paulo e que, eu digo para os jovens, você tem direito, algumas elas já dão para o aluno já está na lista de documentos, ele trazer já o diagnóstico dele, tudo, ele já no dia de prova, ele já sabe que ele vai fazer a prova em tempo maior. Tem outras que não. E aí, o que precisa? Eu tenho que dizer para esse aluno, você vai lá, você vai atrás, porque alguns precisam de mais tempo, sim. Por que mais tempo, sim? Porque eles vão caminhando naquela dúvida lá inicial da defasagem. Porque às vezes eles vêm na escola sempre ali perdendo alguma coisa. E nessa de perder informações, eles acabam precisando de um pouco mais de tempo para raciocinar, para rever, para criar relações. Olha as funções executivas, criar relações. Então você pode avaliar por partes, você pode permitir, em alguns casos, respostas orais, alguns casos, tem outros que são ótimos em escrever. Mas, às vezes, você tem caso que, se ele for escrever, ele vai demorar muito, porque ele vai dizer para você, mas eu quero outra palavra. E você fala, anda, menino, anda, e não anda. Reduzir quantidade de exercícios, que é sobre isso que eu também estou falando. Às vezes, você não precisa de uma prova tão grande, e nem cobrar tanto, vale tanto, vai por partes. E o mais tempo em provas. Precisa. Por quê? Eu gosto de pensar num modelo de avaliação contínua. No modelo de avaliação contínua, ao final de cada aula, eu já tenho ali o meu registrozinho de que aquele aluno está fazendo ou não. E isso, quem participou das oficinas lá comigo, sabe o quanto isso faz diferença. Eu já vou tendo ali o meu controle, eu já vou anotando. Olha, esse conteúdo aqui, ele não está indo bem. Nessa situação, eu posso ter avaliação até, e mesmo nas outras atividades, eu posso fazer dupla com finalidade específica. O que é dupla com finalidade específica? É básico. Um é o leitor e o outro é o escritor. Às vezes eu posso ter isso também para uma atividade avaliativa e para as atividades do dia a dia da sala de aula. Agora, crie um plano mínimo viável, 2x2. Agora a gente entra aí em quem faz o seu planejamento quinzenal. O que é um plano 2x2? Faça o seguinte, testa, escolhe 2 desses itens todos, você ainda nem está com o seu material pronto, mas já escolhe 2 desses que a gente está conversando aqui e já pratica nas 2 próximas semanas. O 2x2 em vez de eu mudar tudo de uma vez, porque mudar tudo de uma vez não funciona, gente. Não funciona. O cérebro não dá conta disso. Principalmente, vou tornar a dizer, cérebros em desenvolvimento. Você tem ali o pré-adolescente, ele entrou, está lá no 6º ano, aquele comportamento dele oscilando, ele quer ser grandão, mas quando ele chega no 6º ano, ele é uma criancinha. Então, isso aí, se você já chega com mudanças, vai dificultar mais ainda. Então, você escolhe 2 itens e você já pratica por 2 semanas. Parece uma coisa ali bem comportamental, porque o nosso cérebro, ele precisa de sequência, ele precisa do que a gente falou agora há pouco, de previsibilidade. Então, quando eu estou mudando 2 itens, por exemplo, eu mesma vou me sentir, estou mais segura, agora estou observando melhor se eles estão fazendo ou não, e aí eu posso mudar. E essas 2 estratégias que eu vou escolher, elas têm que ser as 2 estratégias que eu estou mais familiarizada. Então, veja bem, checklist é essencial. Na sua prática de professor, agora, o seu planejamento, aquele seu plano lá para todo ano, aquele seu plano do bimestre ou trimestre, aquele plano, já pega seu plano e faça exatamente na sugestão ali, no 2x2, que eu vou planejar os meus próximos 15 dias. Nem sempre funciona, porque eu tenho que estar segura. Então, agora é meu pedido de novo, volta todo mundo lá. Todo mundo, eu sei que vocês estão querendo só a chamada, eu pego a chamada e sumo daqui. Não, você vai dizer agora para mim aí, no 2x2,
2 por 2. Quais são 2 estratégias que você já pode colocar em prática para as suas 2 próximas semanas? Sei, tem feriado agora. Mês de abril é quando mais você precisa ali segurar isso. Veja aí, 2 por 2, que 2 estratégias você já vai colocar. Não é palavra agora, viu? É prática. Ah, pode ser dupla, pode ser um trabalho. Vai pensando aí, vou sair pedindo diagnóstico de todo mundo, vai demorar também. Vai pensando, o que você está colocando aí? 2 práticas para as suas 2 próximas semanas. Compartilha com a gente, a Carol vai estar lendo e a gente vai estar... Isso aqui vai ajudar o seu colega que está lá em Alta Floresta. E aí isso vai mudar a vida dele também. Exatamente, o estado do Mato Grosso é grande, vamos colaborar uns com os outros, aproveitando aí a tecnologia desse momento que estamos todos reunidos. A gente passou de 200 pessoas em determinado momento da nossa live, estamos nesse primeiro momento da manhã, você pode estar assistindo no momento da tarde, das 14 às 16 horas, e à noite também será retransmitida das 18 e até às 20 horas, e você pode participar pelo chat, que vai ter alguém ali interagindo com vocês. Já fixaram o link de presença, mas por favor, não saiam, tem a plataforma ainda, vai ser rápido, estamos chegando ao final, a professora Eneida tem aí mais alguns minutinhos, e depois o professor Leonardo vai falar para a gente da plataforma. Também temos o link da plataforma para vocês acessarem e tentarem já acompanhar junto com ele à medida que ele for navegando. Vamos lá, a estratégia 2 por 2, professora, vamos ver o que o pessoal tem falado. Professora Nilza falou que costuma fazer relatórios ao final de cada aula, analisando os pontos positivos e negativos para melhorar aí para uma próxima aula. Muito bem, deixa eu ver, professor Neri, checklist todos os dias e duplas de leitor e escritor, ela gostou muito dessa ideia. Professor Vinícius, organizar duplas para escritor e planejar um plano quinzenal. Eles gostaram também da questão do checklist. Professora Denise falou de atividades colaborativas em grupos focais e exercícios teóricos e práticos. Vamos ver se aparece aqui mais alguma informação. Professora Zenaide, fazer um estudo de caso da turma é muito interessante. É isso aí, professora Eneida, as dicas estão aparecendo. Que bacana, vão colaborando, que os seus colegas vão lendo aí. É isso mesmo, a gente tem que ir colocando em prática. Sabe de uma coisa que funciona e a gente pensa assim, mas como que eu posso dar uma atividade diferente? Segredinho, professores com TDAH, criança que não tem TDAH, serve para todo mundo. Pensa numa atividade que os professores, vai lá observar a educação infantil. Quando você estiver observando, pensa assim, isso aqui eu posso fazer com eles sem dizer que é coisa de criancinha. Porque eles precisam, se eles nunca foram bem acompanhados, se você é um adulto também que nunca foi bem acompanhado no TDAH, você tem que começar lá do início. E o que é do início? É igual você pegar aluno do 6º ano a primeira vez. Agora vocês guardam o material do outro professor. Agora vocês pegam o meu material. Precisa fazer isso. E aí você vai pensando, puxa, mas isso é muito cansativo. Não, eles depois vão memorizando, eles mesmos depois vão repetindo sobre a avaliação, né, o relatório do final de cada aula. Na minha prática, principalmente quando eu peguei muitas turmas, já falei, dei aula sim, dei aula no estado, lá na periferia zona de São Paulo, viu? O negócio não era fácil, não. Um monte de diário. O que eu fiz? Eu criei a minha avaliação dessa forma como eu fiz com vocês, de uma palavra, e eu anotava. Quando eu anotava, no meu próximo planejamento, eu já ia corrigindo aquilo. Na faculdade era muito mais fácil, porque as minhas turmas de faculdade, mesmo sendo muitas, funcionava muito, era fazer as atividades por blocos. Então, eu tinha um trabalho acompanhando estágio, ninguém me mostrava estágio só no final do semestre, datas definidas para eu ver, faça isso, datas definidas. Agora, uma coisa que pode funcionar também, 2 delas. Sabe aquele celular que não pode levar para a escola e que eles levam? Marque um dia para eles usarem o celular na sua aula e criarem flashcards ali, sabe? Eles criarem os cartõezinhos com resumo da sua aula. Pronto! Pessoal, não, mas não vale olhar outra coisa. Cria aqui. Pronto, criou, você usou aquilo. Agora, como é que eles vão te mostrar? Eles vão apresentar para a turma sugestões, eles vão trocar. Se você traz a realidade deles, se você traz ali a gamificação para a maioria,
gente, ajuda muito. A gente tem que estar inteirado de coisas que chamam a atenção deles. E quando você tem também, funciona e muito, que foi o que a gente fez lá na prática, os grupos. Eu posso ter os meus grupos organizados ali sempre e eu vou detectando muito mais fácil a forma de trabalhar com eles. Porque a forma de trabalhar em grupo, eles logo falam. Aqueles que já sabem que tem TDAH, que tem dificuldade, eles já falam assim, eu não posso ficar em qualquer grupo, porque grupo que ninguém trabalha, eu vou ficar também sem trabalhar. Ou então aqueles que são muito cricas, muito responsáveis, eles vão querer assumir tudo e eles não dão conta. Então, ali nas atividades em grupo, você pode ir organizando. A tentativa de todo o curso TDAH é te ajudar. E eu vou dizer, todas elas servem para todos os alunos que já vêm ali com o diagnóstico. E eu sei que muitos casos vão pegar muito mais em itens de indisciplina. Mas a indisciplina, ela é uma característica da atualidade, e que você precisa ali de uma rotina para dar segurança, de dizer para eles, agora pode ter o oba-oba, mas como que eu vou? Eu vou perder todo mundo? Não. Então você tem que conhecer. Professores, no material eu também escrevo sobre isso, porque incomoda que sejam profissionais de outras áreas que venham falar para a escola o que funciona e o que não funciona. Quando, na verdade, somos nós da escola que temos que levar para fora o que funciona e o que não funciona na aprendizagem. Porque o domínio da técnica de sala de aula é do professor. Então, é você, professor, que vai desenvolver, vai testando, não tenha medo. E se você não tem medo, você vai dizer assim, eu errei. E quando você fala para o seu aluno assim, peraí, eu vou estudar isso aqui, porque isso aqui eu também não lembro, eles vão dizer assim, opa, é um ser humano. Eles querem que o professor saiba tudo, mas eles não querem que você despeje tudo. Ou então você diz assim, eu vou aprender um pouco mais. É uma realidade. Agora, quando o conhecimento da escola deve ser produzido para a própria escola, é para o lucro. Então, o que você faz? Todas as suas experiências, faça sim um registro delas. Produza conhecimento, professores, educadores produzindo conhecimento para a escola. Porque quando eu vou como psicóloga numa escola, eu vou conhecendo a realidade, mas a maioria dos meus colegas psicólogos não conhecem. Não sabem. Então, eu posso ir lá dar um palpite conhecendo a realidade. É você, professor, que conhece a realidade. É você que pode ou não modificar muita coisa. Todas as histórias têm um fim, mas a minha continua. Plantamos e nem sempre vemos o fruto do nosso trabalho completo, mas, felizmente, outros continuarão. Dorina Noil, cega, que era também uma educadora. Pessoal, o que você está plantando hoje com o seu aluno, talvez você não vá receber agora no seu ano. Talvez você não vai conseguir ver. Eu pedi ali, eu já tive crianças na escola que quando chegou o diagnóstico, a criança já estava indo para o outro nível, porque nunca vinha. Às vezes você vai ter que trabalhar sabendo do que você já sabe, que é uma realidade desafiadora. Mas olha, tem tanta coisa boa nesse material, tem tanta coisa boa, que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar e muito. Digo para vocês, sucesso na jornada de vocês, e eu tenho certeza que o aprendizado de vocês vai valer a pena. Muito obrigada, professora Eneida. Ela é psicóloga, doutora em psicologia educacional, tem bastante experiência na área, foi professora, hoje faz atendimentos e está em constante formação, adaptação para poder enriquecer o conhecimento e atender melhor, e hoje ela esteve aqui conosco agora, nesse período da manhã, o pessoal da tarde também que vai estar assistindo a retransmissão e à noite, falando um pouco do nosso material, TDAH, Universo de Potenciais, esse livro tão rico que vocês adquiriram para poder ajudar aí no treinamento e na capacitação de vocês, e também para vocês desenvolverem estratégias com os alunos. A gente sabe que não tem uma receita de bolo, né? A gente tem que unir a teoria com a prática e ir testando
criando e desenvolvendo aí novas estratégias para melhor atender os nossos alunos. Muito obrigada pela participação de vocês ali no chat, é muito legal quando vocês mandam perguntas, comentários. A gente bateu mais de 200 pessoas agora nesse período de manhã, com certeza à tarde e à noite teremos mais pessoas assistindo essa formação, e ali no chat teremos também alguém aqui da editora, da Viver Editora, alguém da secretaria se comunicando e interagindo com vocês. Ela vai ficar salva, essa nossa formação aqui na Seduc Servidores MT. Essa apresentação que a professora Eneida usou durante a palestra também vai chegar até vocês de alguma forma. A gente já enviou o PDF para o pessoal da secretaria, para que vocês possam utilizar esse material que a professora Eneida preparou com tanto carinho. A trilha formativa que a professora Giovana apresentou ali nos minutos iniciais vai chegar até vocês. E agora, nesses próximos minutos, prometo que vai ser bem rapidinho, vocês vão conhecer um pouco da plataforma que a Viver Editora preparou para que você tenha ali videoaulas, interação com os outros cursistas. O professor Leonardo vai apresentar para vocês. É com você, Léo. Olá, professores, tudo bem? Me chamo Leonardo. E antes de apresentar para vocês a plataforma, eu gostaria de dar um recadinho. Vocês que estão aí assistindo a live e querem acessar a plataforma, né? Os e-mails com as credenciais já foram enviados até os professores que foram selecionados pela secretaria para participarem do projeto, tudo bem? Quem ainda não está conseguindo acessar, não encontrou o seu e-mail, verifique a sua caixa de spam, seu lixo eletrônico, e se for o caso, conversa com a coordenação para vocês entrarem em contato conosco pela nossa equipe de atendimento. O pessoal vai estar colocando aí no chat o WhatsApp de atendimento para que vocês possam estar entrando em contato. O número do WhatsApp do atendimento é o DDD 11 93155 3784, tá bom? Então, qualquer problema em relação às credenciais ou alguma dúvida em geral, podem estar entrando em contato com a nossa equipe, que eles estão preparados para receber vocês, tá bom? Então, agora vamos para a plataforma. Então, vocês receberam suas credenciais, fizeram o login. Essa é a primeira tela que vocês vão ver da nossa plataforma. E logo que entrarem nela, eu já quero destacar duas ferramentas, que é o botão Quer Ajuda e o botão Mentoria Pedagógica. O botão Quer Ajuda vai levar vocês até o WhatsApp da nossa equipe de atendimento. Então, qualquer dúvida técnica em relação a credenciais, ou então onde encontra alguma ferramenta, algum conteúdo da plataforma, é no botão Quer Ajuda que vocês vão procurar a nossa equipe. O botão Mentoria Pedagógica, quando a professora Gil comentou lá no início da live sobre as dúvidas em relação ao conteúdo, é através dele que vocês vão conseguir enviar suas dúvidas, sugestões, tudo que for relacionado ao conteúdo mesmo do nosso curso do TDAH, desculpe, vai ser nesse botão Mentoria Pedagógica, que vocês vão falar com os nossos mentores, eles vão acolher as suas dúvidas, vão repassar para os especialistas, e assim que tiverem algum retorno para vocês, um feedback, eles vão estar passando para vocês e vão reunir tudo isso para a próxima live para vocês poderem comentar e interagir entre vocês. Então, esses são os dois botões para vocês terem auxílio dos nossos atendimentos, dos nossos mentores. Logo abaixo tem esse banner que leva até o blog da Viver Editora. Nesse blog vocês vão encontrar postagens, notícias, tudo que é relacionado aos conteúdos da nossa plataforma. É um conteúdo muito legal, muito interessante. Sempre que tiverem um tempinho, acessem que vocês não vão se arrepender, tá? E descendo mais um pouquinho, aqui está o nosso curso, TDAH Universos de Potenciais. Clicando nele, vocês já vão ter acesso a todo o curso, todo o conteúdo que vocês vão ter dentro da nossa plataforma digital. Esse menuzinho aqui, eu já vou apresentar para vocês, nesse menu lateral, talvez quando vocês acessem a primeira vez, ele esteja assim recolhido. Mas é esse botãozinho preto aqui, ó, redondinho. Clicou nele, ele é para facilitar a navegação de vocês. Então, todos os conteúdos, todas as sessões que tem aqui dentro, também aparecem aqui. Então, por exemplo, eu estou na introdução. Da introdução, eu posso ir diretamente através desse menu lateral, lá para o módulo 3 e ver, por exemplo, a aula 1. Eu não preciso ficar indo e voltando no menu inicial para poder acessar os conteúdos. Eu posso usar o menu lateral que ele vai me auxiliar nisso. Mas voltando lá para o início, logo que vocês acessarem o curso, vocês já vão ter aqui 2 fóruns de interação.
o Notícias e Avisos e o espaço de partilhas. Começando pelo Notícias e Avisos, aqui serão postados todos os recados, notícias, atualizações, tudo que for relacionado à plataforma e ao curso em geral, vai ser postado aqui para que vocês não percam nenhuma atualização, tá bom? E o outro fórum, que é o espaço de partilhas, ele é um local em que vocês, os participantes do curso, vão poder interagir, compartilhando experiências, dicas, sugestões. Inclusive, ó, já tem bastante gente acessando e comentando aqui. Então, isso é um local para vocês trocarem mesmo a experiência docente de vocês. Então, vocês podem utilizar à vontade aqui para poder fazer essa troca de conhecimento. Logo abaixo já começa mesmo o curso em si. Tem uma introdução e uma explicação sobre o curso. Tem a seção lives, que é onde ficarão as gravações de todas as lives para que vocês possam conferir posteriormente, às vezes pegar alguma dica, algum assunto que foi comentado na live, elas ficarão aqui, tá? E aqui começam os módulos, eles são temáticos, são divididos acompanhando os conteúdos do livro, mas lembrando o que as professoras já comentaram, ele não é um conteúdo repetido, ele complementa, ele faz parte de toda a formação de vocês. Então, depois de acessar o livro que vocês vão receber, vocês vão acessar aqui a plataforma e vão trabalhar junto com o livro, ao mesmo tempo, todos os conteúdos. Então, por exemplo, entrando aqui no módulo 3, Atenção, vocês vão ter vocês vão ter uma pequena introdução sobre os conteúdos que vão ser apresentados aqui, e vão ter uma série de vídeos, leitura guiada e atividades que vão fazer vocês incitar vocês à reflexão, uma fixação do conteúdo. Então é muito importante que vocês acessem, respondam os questionários, as reflexões, os fóruns, pois tudo isso daqui ajudará vocês a conseguirem o certificado no final da formação, tá bom? Então vocês precisam estar realizando e consumindo todos os conteúdos para que lá no final, lá em novembro, vocês recebam o certificado de participação de vocês, tá certo? Outra coisa que eu queria destacar aqui para vocês dentro da nossa plataforma são os cases de sucesso que a professora Gil comentou lá no início das lives também. Ele fica aqui, ó. Acho que eu fui um pouquinho rápido, deixa eu voltar. Descendo, se você vier pela página inicial, descendo, ele está lá para o final, cases de sucesso. Então, clicando aqui, vocês vão ter todas as regras, todas as explicações sobre o case de sucesso e sobre o sorteio, que é uma troca, né? Em troca de vocês compartilharem o conhecimento de vocês, a editora vai estar sorteando um voucher de R$1.000 e 2 boxes de literatura. Tudo para quem poder enviar os cases de sucesso. Mas os cases de sucesso também têm algumas regrinhas importantes para que vocês precisam estar seguindo para que ele seja validado. Então aqui, ó, elaborar um relato de experiência exclusivo utilizando o template oficial disponibilizado na plataforma, garantir que o conteúdo esteja diretamente relacionado ao curso, né, o TDAH Universo de Potenciais, e enviar o arquivo dentro do prazo estabelecido. Então, depois vocês leem com calma, entendam como que funciona o envio do case de sucesso, e descendo um pouquinho mais abaixo, tem a atividade do envio. Tanto clicando aqui nesse hiperlink ou entrando aqui, vocês vão ter acesso ao template que vocês podem utilizar para estar preenchendo e enviar o seu case de forma mais assertiva dentro das regrinhas estabelecidas. Aqui a gente já dá algumas dicas para vocês contextualizarem a situação vivenciada, as estratégias adotadas, os desafios encontrados. Dentro do template também tem algumas dicas para vocês poderem montar um case de sucesso muito mais rico e completo para as atividades, tá? Então, a nossa plataforma, no essencial, é isso. Ela é bem intuitiva, ela está organizada de forma respeitando a aprendizagem de vocês. Uma coisa que eu gostaria de destacar. Apesar de vocês entrarem aqui e terem acesso a todo o conteúdo de uma vez, vocês podem ir e voltar entre os módulos, é muito interessante que vocês consumam eles na ordem que eles estão aparecendo aqui. Por que isso? Porque um módulo, ele sempre serve de base, ele sempre vai trazer conceitos que auxiliam vocês a trabalharem o seguinte. Então, é muito importante que vocês, não vou dizer respeitem, mas tentem seguir, né,
a ordem de aprendizagem que eles aparecem na plataforma, porque isso vai tornar a experiência de aprendizado de vocês muito mais rica e muito mais aproveitada para o dia a dia em sala de aula, tá? Então, essa é a nossa plataforma. Reforçando, dois pontos muito legais. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a dúvidas em gerais, sobre a plataforma, dúvidas técnicas, botão Quer Ajuda. Dúvidas sobre o conteúdo, botão Mentoria Pedagógica, tá bom? Pessoal, essa é a nossa plataforma, espero que vocês aproveitem muito o curso TDAH, Universo de Potenciais, ele vai enriquecer muito mais a prática docente de vocês, tá bom? É com você, Carol. Obrigada, Léo. As informações aí acabam sendo muitas, a gente entende, mas a live vai ficar salva no canal da Seduc Servidores MT para vocês reverem. Tem um grupo que vai assistir no período da tarde, tem um grupo que vai assistir no período da noite. Eu vejo aqui no chat muita gente falando do acesso, né? A gente recebe uma lista dos professores que são habilitados para esse curso, e a partir dessa lista, a gente manda os e-mails de liberação. Se por acaso você não recebeu, não tiver no seu spam, na página inicial ali de acesso à plataforma, já tem o ícone do WhatsApp. Então, mesmo sem fazer o login, você consegue chamar, falar, olha, eu não recebi o acesso. Elas vão bater o seu e-mail institucional com a lista que a gente tem, e se por acaso não tiver habilitado, aí você procura um coordenador, alguém responsável pela secretaria para saber por que você não recebeu ainda, mas vai dar certo, tá bom? O livro vai chegar até vocês, o acesso à plataforma vai acontecer para vocês começarem o curso, a capacitação, começarem a colocar em prática, com certeza vai ser maravilhoso para todo o estado do Mato Grosso. Foi maravilhoso esses momentos que a gente esteve juntos, acontecerão outras formações, outros momentos em que nós estaremos aqui, mesmo à distância, nós estamos em São Paulo, né, mas estaremos juntos através da tecnologia para conversar, para poder ter esse feedback de vocês, e vai ser um prazer estar aqui novamente. Agradeço também a interação de vocês através do chat, tá bom? Muito obrigada, o pessoal da secretaria vai encerrar então aí com vocês. Um abraço, até a próxima.